A parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Não é isso? Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda o que, gente? Não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e o que, gente? E a sufocaram, as coisas do mundo. Outra, versículo 8, enfim caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha a explicação da parábola. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhes dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Digam glória a Deus. Até o que tem lhe será o que, gente? Talvez você nem compreenda isso aqui. Aquele que tem, ele vai ter em abundância. Digam graças a Deus. Aquele que tem vai ser dado a ele mais e mais com abundância. A sua vida eterna. Não é verdade? A sua vida eterna. Digam graças a Deus. E até aquele que não tem, lhe será o quê? Não é isso que eu falei? Mas aquele que não tem, é isso concedido. Não é isso que está escrito aí? Pois a quem tem, lhe dará, e terá em abundância. Aos que não têm, até o que tem lhe será o quê? A vida. A sua vida não é sua. Não é verdade, pessoal? Sua vida um dia será tirada, pessoal. Nós não nascemos para semente, para pedra, virar pedra. Sua vida, então aí você para e pensa, sua vida não te pertence. Amém, gente? Então você escolhe se ela vai pertencer ao reino de Deus, ou se ela vai pertencer ao contrário do reino de Deus. Até o que tem lhe será tirado. Está vendo como esse ar que nós respiramos não é nosso? A vida que eu tenho não é minha. A família que eu tenho não é minha. A mãe que eu tenho não é minha. Até aquilo que eu tenho me será. A minha vida, eu vou falar a sua não, tem aquela pessoa que ela acha que ela é alguma coisa diante de Deus e diante dos homens. Versículo 13. Por isso lhes falou por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ou seja, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De meu grado ouviram os que ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouça com os ouvidos e entenda com o coração, se convertam e sejam por mim o que, gente?
sejam por mim curados. A gente está falando aqui só ser curado na sua saúde. Ser curado daquilo que o mundo te feriu, pessoal. Quem entende faz assim. Ser curado daquilo que o mundo te feriu. Então aí ele está dizendo para você, mas que você entenda com o seu coração e se convertam e sejam por mim curados, ou seja, por ele sejam livres. Amém, gente? Receba a sua cura, que ele vai tirar aquilo que outrora o mal ele tinha colocado dentro de você, que era o sofrimento. O sofrimento, já quero falar que é tudo, pessoal. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, por quê? Porque ouve, ou seja, dá ouvido a Jesus, né? Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Diga graças a Deus. E não viram. E ouvi o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é esse, que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca o quê? Mas sendo antes de quê, gente? De pouca adoração. Poxa, eu estava lá na igreja, recebi a palavra de Jesus, ele falou comigo, mas eu chego em casa, a briga com meu marido. Mas eu chego em casa, ó, os filhos, ao invés de me receber com um abraço, eu também. Aí a pessoa logo ela se escandaliza, eu não é? Diga a glória a Deus. Vamos lá. Mas não tem raiz, versículo 21, em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegado a angústia ou perseguição por causa do quê? É por causa da igreja? É isso que está falando aí? Por causa de quem? Da palavra. Logo se perseguição, não é? A perseguição, aquelas palavras que você não quer ouvir, você ouve, sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Você está pensando que você vive num mundo por viver? Existe a força do bem e existe a força do que, gente? Principalmente aí, quando você vê na igreja que é para você prestar atenção na palavra de Deus, você não presta, você não entende nada, se conscientiza que você não vive por viver. Existe lutas que você enfrenta, mas só que são lutas que você enfrenta que você consegue vencê-las. Aí a pessoa se escandaliza. Poxa, aí sim a pessoa fala assim, eu estou na igreja, faço as minhas orações, faço as minhas campanhas, eu sou fiel aos meus dízimos, minha oferta, mas perseguição ela não para. Engraçado, eu vou sair da igreja. Engraçado que a gente está pregando, né? Engraçado que Jesus está falando, mas a pessoa, ela deixa o diabo contaminar o coração dela. Mas o que me chama a atenção é que a pessoa deixa o diabo tirar aquela palavra que é semeada dentro dela, como você acabou de ouvir aqui, não é? Parece que a pessoa fica fora de si, parece que ela não lembra dos ensinamentos, ela não lembra que tem um forte Senhor Jesus do lado dela no momento das perseguições, nos momentos da adversidade, das dificuldades. A pessoa pensa que Jesus não ouve ela, mas aquela perseguição, aquilo que ela está passando, é justamente por causa da palavra de Deus. Você tem exemplos dos profetas, dos homens de Deus, dos apóstolos, do bispo. Naquela época, um morreu de cabeça para baixo, crucificado. O outro cortaram a cabeça. E fora as outras mortes que teve por causa da palavra de Deus. Todos os que se entregaram para Jesus, o mundo que era a seu favor se tornou contra ela. Quem entendeu? E o que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam o quê? Infrutífera. E ficam o quê? E ficam infrutífera. Diga glória a Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E é este frutifica e produz 100, a 100 e a 30 por 1. Nada dá errado. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Produz 100, produz 60 e 30 por 1. Ou seja, tem plantação aí que hoje a pessoa planta, ela colhe 80%, né? 70%, 80%. Não é? O senhor que entende mais. Não é isso? Ela colhe 80%, 90%. 10%, um exemplo, morre, né? Mas a pessoa que ela ouve a palavra de Deus e compreende, é assim, como você está entendendo, compreender o que Deus quer com você. Amém, gente? Ele não deixa nada se extraviar no meio do caminho. Faz completo. A obra de Jesus é completa, pessoal. Amém?